pessoas do grupo, que foi exatamente o quê? Ela estava querendo crescer. Seja bem-vinda, viu, Samara? Fique à vontade para participar. Boa Ela tarde, queria obrigada. crescer. Ela estava em CLT, está fazendo uma transição de carreira e não tinha tempo. Tá fazendo faculdade, um monte de coisa assim do tipo, mas ela queria compensar com o trabalho de BPO o valor que ela recebe em CLT para poder desvincular e ter a sua própria independência, uma liberdade geográfica e financeira. E uma das coisas colocadas é que, mesmo sem tempo, se você estruturar uma linha de processos, até mesmo colocando tecnologia, o primeiro cliente, por exemplo, ele poderia ser para pagar um operador. Você poderia fazer a manutenção dele com menos tempo do que trabalhando para aquele cliente, por exemplo, e aos finais de semana gerenciando algumas coisas. E com um operador na sua carteira, você teria fôlego e condição de ter mais clientes, mesmo não tendo tempo. E o grande jogo aqui, a grande sacada seria a dinâmica de como lidar com o tempo. Então, olha só que interessante. A gente coloca um cenário fictício aqui. Digamos que eu consiga um cliente de um salário mínimo. E por que de um salário mínimo? Que é o mínimo que uma pessoa poderia pagar para ter um funcionário dentro daquela empresa para exercer algumas atividades. Se deste salário mínimo eu pego R$ 800 para pagar um estagiário, para pagar uma pessoa que está em treinamento, para fazer poucas movimentações, porque um cliente, eu vou ser bem sincero, ele não vai te custar aí 1 hora por dia, dependendo da operação, tá? Se você tiver tudo organizado, tiver aí uma boa estrutura. Então, você colocando um estagiário ou um operador para assumir essa demanda de tempo que você tem fôlego para colocar mais clientes. O tempo que você gastaria fazendo operação, você poderia estar vendendo o seu BPO. E você teria aí um payback muito mais veloz, muito mais rápido de todo esse investimento que você vai estar fazendo com o seu operador. Não sei se faz sentido. Seria interessante ou não, é meio maluquice da minha parte falar uma coisa dessa. Não, faz total sentido. É que, na verdade, às vezes, né, o ser humano, né, ele pensa demais, né, e acaba não colocando muita ação, né, mas eu acho que é isso. A gente tem que começar com o que a gente tem, com o que a gente pode, com o cliente, com o operador, né, e as coisas vão fluindo. Então, faz super sentido. Imagina, a segurança a pessoa já tem no CLT dela. O tempo já está bastante ocupado. Com qualquer coisa que vier depois disso é lucro. É claro que a gente percebe que existe uma maturação ali, é necessário uma maturidade, um tempo que é natural do crescimento de qualquer coisa que exista, principalmente uma empresa. Então, querer começar dessa forma é bastante perigoso, tem um grande risco. Por quê? Eu não sei lidar com clientes, não conheço muito bem PPO. Não, mas se eu conheço, se eu já tenho uma experiência, se eu já tenho uma dinâmica, talvez se eu investir em qualidade nas informações e não em quantidade, tem um curso ali, tem um workshop, são 20, 30, 40 horas, muita coisa técnica, muita coisa superficial, boa até, necessária até, mas de parte técnica ali mesmo que você possa utilizar para aplicar é muito pouco, é quase 10% de todo o conteúdo. Então, se você consegue aplicar uma dedicação em algo com qualidade de informação, uma mentoria, por exemplo, olha, por exemplo, assim, digamos que a Samara Guto, tô a fim de fazer isso aí que você falou. Como é que eu faço para economizar tempo e não bater cabeça utilizando a sua experiência nessa jornada? Então, ela se dedicando a uma qualidade na informação, ela vai conseguir economizar muitos problemas, né? Vai ter problemas? Claro, com certeza, todo o trabalho vai ser da Samara. Mas essa dinâmica de aplicação aí, porque o Breno sempre fala isso, né? Acho que o recurso mais escasso que temos hoje, o mais valioso é o tempo. E, de fato, né, se a gente for trabalhar nessa questão de tempo, é por isso que a gente está aqui com esse tema de banco de talentos. O que, que seria, como seria, de comer ou de beber, o que, que vocês teriam a falar sobre isso? Seria muito interessante escutar de vós vocês, né? Mas tá interessante para você, viu, Tamires? Você tem aí uma estrutura, você tem uma disponibilidade, você tem uma certa segurança, você já tem vontade e conhecimento Atualmente para eu você. trabalho na área que é de tesouraria, né, mas já passei pelo contas a pagar, pelo contas a receber, então, e aqui eu trabalho em formato PJ. Então, já tenho a minha empresa, né, e estou pensando, planejando.
estudando um pouquinho aí, aprendendo com vocês. Ah, legal. Muito bacana. Samara, o que você acha, Samara? É isso mesmo? Me conta primeiro o motivo de você ter vindo por conta do tema. Você está querendo contratar alguém ou você está querendo oferecer serviço? Na verdade, eu queria entender como é que funciona, né? Eu tenho tentado participar aqui dos cafés, mas na dinâmica eu não estava conseguindo, hoje consegui. É um prazer estar com vocês. Eu me interesso pelas duas coisas, né? Eu estou numa fase em que eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo para que eu possa fazer essa transição totalmente para o meu negócio, né? Para dedicação total para o BPO, né? Hoje eu presto serviço por um período para um escritório de contabilidade. Já trabalhei, né, muito tempo com contabilidade, e com o BPO já estou bastante tempo, já faz 3 anos que eu estou, não ativamente, né, estou na mesma situação ali que a Tamires, eu peguei o bonde andando, mas eu acho que ela está falando, está trabalhando, está querendo com as duas coisas, né, ela está com CLT, está trabalhando na empresa, e também está querendo entrar para o BPO. E uma coisa que você falou, Guto, é que dentro, pelo menos na minha visão, né, a gente vê essa questão de ter muito conteúdo, muita informação, você utiliza 10% e é fato. O BPO é muito também você estar na prática, você precisa vivenciar, porque são perfis diferentes, são clientes diferentes, são situações diferentes. Então, assim, em 3 anos que eu estou atuando com o BPO na prestação de serviços, né, que eu atuo com clientes prestadores de serviço, todo o conteúdo que eu aprendi, né, me ajudou muito, mas, assim, a nossa experiência prática, ela realmente é a que vai, né, trazer mesmo, você vai precisar dar esse passo, mesmo não sabendo algumas coisas, vai precisar dar esse passo e atender o cliente e ir desenvolvendo. E isso eu concordo contigo. Nesse outro ponto que você mencionou, sobre a questão ali de ter alguém que possa executar e você ir atrás de novos clientes, para mim faz sentido. Eu só não sei como fazer isso na prática, né? Eu tenho ainda essa dificuldade, porque daí já é uma situação comercial para mim que eu tenho mais dificuldade. E uma coisa que também você mencionou sobre a questão do tempo, você falou do Breno também, para mim é precioso. Então, assim, eu sou amiga da tecnologia, então tudo que tiver relacionado a algo que eu não perca tempo fazendo, eu vou otimizar. Então, assim, eu tenho tentado nesse tempo todo, não vou te dizer assim, muita coisa acaba fazendo, algumas coisas acabam se fazendo manual, mas quando eu vou descobrindo que eu não posso fazer, vou tentando otimizar meu tempo. E, claro, ter ali as tarefas, né, algumas funções já bem pré-determinadas para poder passar para uma pessoa. Então, assim, aqui a minha ideia é entender como é que funciona essa dinâmica com vocês, eu não sei se eu entendi bem o tema, mas entender como é que funciona isso, né, do banco de talentos, como é que vocês estão lidando com isso, tanto para prestar serviço, mas também quanto para receber, né, porque a gente não sabe muito o dia de amanhã, então a minha ideia é entender como é que funciona essa dinâmica, assim. Bom, se você é amiga da tecnologia e tem esse pensamento, com certeza você é amiga do Breno. Esses pensamentos se casam muito. E assim, o que acontece, Samara? Nós somos aqui basicamente um ecossistema. Então, nós estamos conectados aqui na sala com várias pessoas da área de BPO e não só. Tem pessoas aqui que nem fazem BPO financeiro, que é o caso do David, o nosso barista, mas é um entusiasta da área. Temos aqui a presença ilustre da Natália Lotin, que está ali do Conta Azul direto, observando aqui os bastidores do café e sempre disponível para ajudar os membros. Então, assim, dentro dessa dinâmica de ecossistema, como é que funcionaria esse banco? Basicamente, ele se inicia com conexões e network. Então, o fato de você estar aqui, de você estar interagindo, de você estar colocando as suas experiências, já existiu e sempre existiu dentro do café muitas conexões, muitas amizades voltadas para negócios. Então, por exemplo, o Henrique já está conversando com a Cris e eles estão discutindo algumas coisas porque ela está dando aula. O Henrique é muito bom com planilhas, então, assim, isso acontece muito aqui dentro. Então, uma vez que você está atenta dentro do grupo e ver algum colega com dificuldade, se coloca disponível para ajudar e você identifica que dentro daquele modelo que ele tem você consegue ou prestar serviço ou contratá-lo, é a melhor maneira, é sempre gerar conexões. Tanto para os clientes de fora, a necessidade de uma confiança ela é necessária para contratar o nosso serviço, aqui dentro também.
Então acaba que a gente utiliza muito aqui do famoso visibilidade, notoriedade e rentabilidade. Quanto mais visível você tiver, mais notoriedade você ganha. Quanto mais notoriedade, mais rentável esse tipo de conexão acaba se tornando. Isso é uma coisa que a gente traz lá do BNI. E quem me ensinou isso foi o meu amigo Vinícius. Inclusive, ele tem uma participação especial. Esses últimos café com especialista vale muito a pena dar uma olhada. E outro detalhe é que a gente abriu ali um formulário simples do Google para poder conectar as pessoas. Qual que é a minha preocupação? A lei de proteção de dados. Então as pessoas entram dentro daquela formulário, por enquanto, tá? Dessa forma, e elas colocam interesse, qual RP que trabalha e tal, e quando alguém me procura, e podem me procurar sem medo, eu dou uma olhada. Olha, Guto, eu preciso de alguém que trabalhe com conta azul, que tenha disponibilidade presencial. Eu dou uma olhada lá e repasso sem nenhum problema. Eu só não me sinto confortável de disponibilizar toda a planilha, tá? Mas nessa ajuda, temporariamente, por enquanto, vai se dando dessa forma, mas eu acredito que o forte do café mesmo seriam essas conexões. E aqui dentro, hoje, desse bate-papo, seria basicamente isso. Então, Samara, qual seria a forma mais confortável de você contratar alguém para fazer algo para você dentro de uma dinâmica de outros participantes? E qual que seria a maneira mais confortável de alguém te contratar? Ou se eu fosse te contratar hoje, qual que é o RP, qual que seria a sua colocação? E essa troca, com certeza, vai ajudar muitas pessoas, claro, se você puder participar. Ah, entendi. Não, entendi perfeitamente. Bacana isso. Então, deixa eu te perguntar, Samara, Diga. hoje, qual que seria a melhor maneira de você ser contratada por outro BPO? O que que você gostaria de fazer? Conciliação bancária, estruturação, plano de negócio, operação em si, qual banco que você gosta de fazer? O que que você estaria disposto a oferecer para as pessoas? Aí você vai utilizar de um pitch para se vender, para outras pessoas te encontrarem aqui. Como é que seria o seu pitch? Bom, hoje eu faria, né, de tudo um pouco, porque de fato é o que eu executo hoje, né? Eu trabalho sozinha, então eu faço desde a parte operacional até a parte mais estratégica. Então, eu trabalho com duas nuances, né? Tanto no BPO quanto na consultoria empresarial, que são atividades distintas. Então, tudo eu acabo avaliando qual que é a necessidade do cliente. Mas falando de BPO financeiro, eu atuo desde a parte de faturamento, emissão de nota fiscal, de boleto, ou, enfim, a forma de cobrança que o cliente tiver, conciliação bancária, até do Banco do Brasil, porque tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade. Então, assim, os bancos, eu não tenho tanta dificuldade em relação aos bancos, então, para mim, é uma questão mais tranquila. Então, seria todo esse processo, né? E toda a parte de conciliação de recebimento, de pagamentos, cartões de crédito, né? Cartões corporativos que a empresa tiver, e para gerar ali o fluxo de caixa, né? Enfim, então, toda essa parte operacional em que eu consigo lidar, eu consigo do início ao fim, né? É algo que eu já executo hoje com as prestações de serviço que eu faço, né? Já na consultoria, já é uma dinâmica diferente, eu preciso de toda essa estrutura já pronta para poder fazer essa parte de consultoria, entendendo ali a necessidade do empresário. Porém, a maioria dos casos, né, eles não têm uma estrutura, então a gente trabalha com diagnóstico financeiro, tenta entender, né, uma média de como é que os últimos meses, enfim, tenta fazer todo um levantamento, entender o que é a necessidade, qual que é o principal objetivo do empresário, que ele julga ser a dor que ele tem, e aí partir para alguns planos de execução, desde que nós façamos ali os levantamentos financeiros. Então, hoje eu trabalho nessas duas partes. Aí falando de parte prática, né, como é que eu vou dizer, de vontades que eu tenho, realmente ter esse vínculo. Eu atendo muito cliente que não é pessoalmente, né? Então a gente faz muitos trabalhos à distância. Eu gosto muito desse perfil, acho que funciona muito bem. Então a minha ideia é disponibilizar um período do meu dia. Então, por exemplo, meio período do meu dia eu consigo disponibilizar para algumas atividades fixas. E outro período do meu dia seria para prospectar mais clientes de BPO e, enfim, agilizar esses processos para poder chegar nesse nível que você comentou, Guto, até o ponto de que eu consiga
ter ali os processos alinhados e eu ficar fazendo a manutenção e sempre prestando atenção e conferindo, né, se as informações elas são fidedignas, se não houve alguma situação, e trabalhar na parte realmente que tem que ser resolvida, né, algum problema que tenha tido, alguma coisa que precise resolver. Então, basicamente, seria essa minha ideia de trabalho neste momento, né, quanto à prestação de serviço. Se você fosse contratar alguém, você contrataria para alguma atividade específica? Contrataria para operacional. Para operacional. Aí aqui eu vou trazer uma pergunta na questão do operacional. Pessoal que quiser se manifestar, tanto por mensagem, levantando a mão ou carinhas, fiquem à vontade. O operacional de vocês, até então, sem automatizações, ele é feito de um operador do começo ao fim com o cliente, e cada operador tem uma quantidade de carteiras de clientes, ou este operador ele faz departamentos, tipo só notas a pagar, ou só notas fiscais, contas a pagar, contas a receber, boletos, etc. Eu, particularmente, acho importante que o operador faça todo o processo da empresa, né? É claro que, dependendo de qual for o perfil da empresa, eu acredito que possa ali separar o contas a pagar e o contas a receber somente, mas eu acho que essa dinâmica da empresa, num todo, eu acho mais importante que uma única pessoa faça. Porém, eu acredito, sim, que se estiver tudo alinhado, outras pessoas também precisam fazer essas empresas. Então, como eu trabalhei em contabilidade, acontecia muito, não é que acontece muito, mas é que existe essa dinâmica de troca, até mesmo porque pode acontecer alguma coisa. Enfim, tem algumas contabilidades que têm esse perfil de, em algum momento do ano, fazer a troca, né, de empresas à medida que vai entrando clientes ou vai saindo, enfim. Então, eu concordo com as duas partes, eu não sei assim qual que é a melhor que funciona, tá? Mas eu acho que trabalhar com a empresa no todo, pelo menos num primeiro momento, eu acho que é interessante. Agora, se tiver num nível de cartela de clientes maior, talvez funcione essa questão. O que me preocupa, Guto, é a pessoa estar ali fazendo sempre a mesma coisa, sabe? Isso pode ser muito desgastante. Eu falo por mim, Chato. porque eu sei que é, né? Então, eu acho que é mais para essa dinâmica. A nossa aventura é resolver os problemas dos clientes. Então, assim, quando você trabalha com a empresa, fazendo alguma outra coisa, eu estou no contas a receber, deu algum problema aqui, preciso resolver. Se a pessoa ficar só emitindo nota, vai chegar uma hora que ela não tem ânimo nenhum para ficar fazendo aquela atividade, né? Então, isso que me preocupa nesse sentido, né? E quando eu falei da operação, eu falo num primeiro momento, mas a ideia é que realmente a pessoa, como operador, não faça só o operacional, né? Que acabe evoluindo, que a gente chegue num nível em que nós, conjuntamente, conseguimos resolver questões ali da empresa, até chegar a um nível estratégico, se for o caso, para ser discutido, enfim, né? Para que a pessoa tenha esse crescimento conjunto, né? Para que nós tenhamos o crescimento conjunto. Breno, você gostaria de complementar? Eu sou adepto da pessoa hoje, em termos de operacional, fazer tudo. Eu prefiro justamente para entrar nesse ponto. Você fazer, e vou ser bem sincero, você fazer tudo de uma empresa, em algum momento já vai se tornar maçante, se você só ficar fazendo essa parte operacional. Então, se você pega isso tudo e divide em partes e a pessoa fica só em uma, eu acho que ela vai ficar maçante mais rápido. Então, assim, se eu fosse escolher entre duas pessoas, dois modelos, um que uma pessoa faz tudo para um cliente e outro que a pessoa faz uma parte de um cliente, mas para vários clientes, eu prefiro aquela pessoa que faz uma coisa, atende só um cliente e cuida daquela empresa como um todo. Agora, só perguntando, mais curiosidade também, Samara, você falou que você é bem adepta da tecnologia, e que você já trabalha com um BPO financeiro há 3 anos, talvez se não durante as 8 horas do dia ali, de trabalho, mas pelo menos por um período. Hoje, você não tem operador, certo? Você não tem ninguém fazendo essa parte para você. Quando você tem o cliente, é você quem faz. Você tinha falado que, se eu entendi corretamente, como fazer algumas coisas, né? Como estruturar para que isso venha acontecer e você tenha alguém que possa fazer essas atividades, etc. Como, sendo adepta da tecnologia, hoje, para você, pensando só em você, como você trabalha, o que você usa de tecnologia hoje? Eu procuro trabalhar com sistemas que
Primeira coisa, né, que eu tento fazer aqui é tentar padronizar até alguns sistemas, alguns processos. Então, hoje, na verdade, eu estou com a Play BPO desde praticamente o início, então, assim, essa já é uma ferramenta de gestão de tarefas que eu utilizo. Tem algumas outras que eu acabo utilizando para complementar, e o sistema de gestão financeira, para mim, eu já testei alguns, só que, assim, vocês sabem, né, tem uma imensidão, então, assim, de fato, né, a gente vai tentando, vai testando, vai vendo, enfim. Então, eu encontrei hoje no Nibo, dentro da minha realidade e da realidade dos clientes que eu atendo, para mim ele é perfeito. Ele é simples, ele é claro, eu consigo integrar várias coisas, essa parte de várias coisas que já fazem sozinhas, vamos dizer assim, a gente faz ali as configurações. Então, eu acabo trabalhando com esse perfil de sistema. Eu estou tentando, né, fazer algumas correções aqui internamente, então, eu criei eu criei aqui, na verdade, um canal no Drive para que eu pudesse ter um backlog, né, onde eu fiz algumas organizações para que todas as documentações eu pudesse encaminhar por ali, eu pudesse visualizar no local só. Então, assim, essas ferramentas, aos poucos, eu venho encontrando formas, eu vou errando, e aí eu vou tentando descobrir como que eu posso melhorar para que essas ferramentas, elas trabalhem ao meu favor. E aí vem funcionando. Então, assim, antes eu perdia muito tempo, Breno, fazendo upload, fazendo download, isso me deixava assim, meu Deus. E às vezes tem umas coisas tão simples no Drive, né, que tu faz, só basta instalar aqui no teu próprio computador, e toda essa dinâmica de subir arquivo, desse arquivo, tu não precisa fazer mais, né? E aí eu cheguei nesse ponto assim, nossa, eu demorei muito para ir entendendo que eu perdia tempo com esse tipo de situação, que parece tolo, mas é que, assim, realmente a gente perde tempo, né? E aí você tem que parar para pesquisar. Então, tem algumas outras ferramentas que eu vou tentando utilizar, como o Notion, tem uns que eu não me adaptei, como o Trello. O Trello, para mim, particularmente, não é uma ferramenta que me agrada, embora ela seja parecida com o Notion, mas eu não consegui me adaptar. Mas, assim, não consegui me adaptar por uma questão de também ter que parar e olhar, entender como é que ela funciona, mas visualmente não cheguei a utilizar. Então, assim, eu vou testando muita coisa, né? Tenho clientes que têm algumas ferramentas, então eu tento adaptar ali com o cliente. Então, o cliente usa o ClickUp. Então, ele já me economiza também um tempo. Se ele já tem um ClickUp e ele controla tudo por lá, eu só tenho que buscar as informações, então eu acabo me adaptando. Isso economiza também um pouco do meu tempo. Então, eu tento, né, buscar várias formas, né, e sempre estou atenta ao que as pessoas trazem de novidades, que a gente acaba conhecendo e abandona uma e continua, enfim. Mas, de um modo geral, eu tenho tentado trabalhar com todos os arquivos na nuvem, né, com o Nibo, principalmente, que é a ferramenta que eu mais me adaptei, e tem funcionado, pelo menos, da minha forma. Então, Play BPO, o Nibo, o Drive e as outras coisas que eu consigo ir compartilhando por ali mesmo, tem funcionado para mim. Mais alguma tecnologia, agora, assim, a única coisa que eu tenho dificuldade hoje é de comunicação com o cliente, mas isso eu acho que é o problema geral, né? Não tem muito o que se fazer, né? Por conta de WhatsApp, essa formulação ainda não consegui ainda acertar, mas porque fica e-mail, WhatsApp, ou algum aplicativo que a pessoa, por exemplo, a Play BPO tem um aplicativo, enfim, isso eu não consegui ainda uma tecnologia legal que eu entendi que funcionasse, né, até porque é muito ampla, né, mas, de modo geral, eu tenho feito dessa forma para poder otimizar ao máximo o meu tempo nesse sentido. Entendi. Hoje, a comunicação que você faz com o cliente, você se refere a ele enviar algo, ou ele te avisar que ele tem que pagar alguma conta, ou que você tem que emitir alguma nota fiscal, enviar o boleto, nesse sentido, você diz a comunicação? Não, na verdade, por exemplo, eu vou exemplificar, né? Hoje eu atendo uma agência de marketing, onde eu consegui alinhar com esse cliente, esse exemplo do ClickUp já é um exemplo, né? Ele faz supostamente um controle lá, né? É uma ferramenta de tarefas. Então, já está alinhado, as coisas já estão lançadas lá, eu só preciso fazer a integração ali do documento,
no ClickUp e salvar ali na tarefa do cliente. Então, nesse caso específico, o acesso ao documento, o que eu alinho com os fornecedores do meu cliente? Eu preciso que eles enviem para o e-mail, porque para mim é essencial que seja para o e-mail do cliente. Então, eu já alinhei isso, eu utilizo o e-mail do meu cliente, né, o financeiro, @cliente tal, por uma questão que eu me preocupo que o Guto falou sobre a questão de você armazenar informações de terceiros, né? Então, eu faço dessa forma. Eu peço para que a pessoa encaminhe para esse e-mail, tá? E, além disso, o próprio Nibo, ele tem uma caixa de entrada. Então, ele tem um e-mail padrão, né, daquele cliente específico. E, quando a pessoa me encaminha, essa informação ela já vai para o meu sistema de gestão na caixa de entrada para poder anexar ele no lançamento correto, que já está lá, porque eu já agendei 12 vezes, né? Quantas vezes forem necessárias. Então, assim, para mim, a comunicação, o que é? Uma hora eu tenho que falar com o meu cliente no WhatsApp e, se tiver alguns assuntos importantes e também que está relacionado a documento, e quando eu falo documento, assim, os relatórios, porque são informações sensíveis, eu ainda tenho essa insegurança de transmitir essa informação pelo WhatsApp. É isso que eu quero dizer. Eu prefiro fazer por e-mail, mas o meu cliente, ele não é o perfil do WhatsApp. É do e-mail, ele é a pessoa que fica ali no WhatsApp. Então, assim, essas comunicações também, por exemplo, eu também trabalho com agendamento bancário, tem a questão do DDA, e aí eu mando os relatórios, mando ali a informação que para poder fazer as aprovações, e aí fica pipocando, porque meu cliente não vê o e-mail, tudo bem que é uma questão de organização dele, mas aí se eu mando isso pelo WhatsApp, depois eu tenho que perder tempo procurando para dizer, mandei aqui, enfim, é nesse sentido, sabe? Agora, falando de comunicação rápida, se for para questionar qualquer coisa com o cliente, é no WhatsApp e eu tenho resposta quase que imediata. Assim, é difícil o cliente não retornar, é bem difícil. Então, nesse ponto é que eu tenho essa dificuldade, não é nem a comunicação em si, mas essa organização das informações, né? Porque, por exemplo, o aplicativo da Play BPO, para mim, ainda não consegui aplicar, por exemplo. Tem uma coisa também, né, que eu faço também há mais de 3 anos aí, o BPO financeiro. Uma coisa que eu acho que eu aprendi nesse período é o cliente, ele não vai conseguir se organizar se ele continuar fazendo do jeito que ele faz. Então, assim, uma coisa que no café a gente, né, quando eu e o Guto, a gente se uniu para, de fato, fazer BPO financeiro, a gente criou um modelo, porque eu não acho que funciona a longo prazo ficar usando coisas do cliente. Em termos de, o cliente já usa isso, então eu vou me adaptar a isso, o cliente já usa conta azul, o cliente já usa o meu, o cliente já usa o banco tal. Eu não acho que no longo prazo isso é viável, porque não é porque a gente consegue fazer, e aí tudo bem você querer fazer no começo, você vai aprendendo, você vai entendendo aquilo que você prefere, aquilo que você falou, o Trello eu vi que não gostei tanto. Já o Notion, talvez você, tenha gostado mais, o ClickUp você conheceu, etc. Então, assim, né, depois desses 3 anos e pouco, assim, em termos de tecnologia, a gente definiu algumas, e hoje o nosso nicho não é um setor, o nosso nicho não é serviço, comércio, indústria. A gente definiu como nicho aquilo. O cliente consegue se adaptar ao nosso modelo? Porque se ele conseguir usar o nosso modelo, ele se encaixa no nosso nicho, digamos assim. Porque a gente faz um nicho por processo. A gente não faz um nicho por área. Ele é do comércio, ele é indústria, ele é serviço, não. A gente faz um nicho por modelo de negócio. Então, assim, se o cliente consegue entrar dentro do nosso processo, e por que a gente resolveu usar o nosso processo? Justamente porque a gente sabe que a maioria dos clientes, eles não são organizados. Então, assim, a gente não vai conseguir mudar a organização deles se a gente não mudar nada do jeito que eles fazem as coisas hoje. Não vai mudar, ele simplesmente não vai mudar porque tem a gente lá. É muito difícil isso acontecer. Então, a gente preferiu usar algumas coisas onde a gente tem mais controle do processo. E aí, um dos motivos da gente não usar nem o WhatsApp nem o e-mail é esse. Porque, assim, WhatsApp e e-mail não são coisas tão visuais.
O ClickUp, a gente gosta do ClickUp, a gente usa o ClickUp. Por que a gente gosta do ClickUp? Porque lá fica uma tarefinha, se o cliente tiver que fazer alguma coisa, a gente vai colocar lá a tarefa, ele vai ver que aquela tarefa para ele tem que entrar lá, a obrigação dele é entrar lá, assim como a obrigação dele é entrar no banco, aprovar o pagamento, também é uma obrigação dele. Ele vai entrar lá, se tiver a tarefa lá, a bola está com ele. Enquanto ele não fala nada, a bola está com ele. Ah, mas a gente não pagou tal boleto. Não, tem a tarefa lá aqui. O boleto está no banco, mas não tem o lançamento dentro do sistema, você não passou nada, etc. Então, assim, porque a gente se adapta. Uma coisa seria se nós trabalhássemos para uma empresa só, e aí tudo bem, aquela empresa já tem os processos estabelecidos, a gente vai se adaptar a um processo só. Um processo só, que eu digo, são vários processos dentro de uma empresa, mas é uma coisa só, a gente está falando de uma empresa só. Agora, a gente querer escalar um negócio onde a gente pensa em ter 5, 10, 15, 20, 50, 100 clientes, imagina você, um usa o Itaú, outro Santander, outro Banrisul, outro Sicredi, outro Sicoob, um a Caixa, um Banco do Brasil. Imagina você fazer a gestão disso, na hora que você tiver 5, 8, 10 pessoas trabalhando com você dentro da empresa, como você faz a gestão disso tudo? Porque muitas vezes as pessoas, pelo menos em termos de desenvolvimento, de tecnologia, tem muito isso. Né? Tem um custo de desenvolvimento, só que tem um custo da manutenção daquilo que foi desenvolvido. Eu acho que quando a gente começa a usar muitas coisas, fica difícil fazer a gestão disso. Então, o custo de manutenção dos processos, ele cresce exponencialmente nesse sentido. Porque é uma tecnologia nova que você engloba dentro do teu... É um banco, é um sistema... uma hora um cliente usa o Notion, no outro usa o ClickUp, no outro é o Trello, no outro é o Pipefy, no outro é o G-Click, no outro é o Webron, no outro é não sei o quê. Você vai ter que ensinar as pessoas dentro da tua empresa a trabalhar com todos esses sistemas. Imagina, uma pessoa que trabalha para você sai de férias, naquele cliente que ela usa é o Webron. Mas aí quem vai cobrir não trabalha com o Webron. Então a pessoa vai ter que... Ela não é adaptável, não é modular, digamos assim. Você não consegue ter um recurso que saiu daqui, foi desligado, foi para outra empresa, está de férias, e acoplar outro recurso aqui para que seja suave. Talvez o processo das empresas não sejam exatamente sempre idênticos, talvez não. Mas o fato de você ter a tecnologia e a pessoa saber o que ela olha, onde que ela tem que olhar, como fazer, ajuda bastante. Eu acho que, nesse sentido, o ClickUp é muito bom. Eu prefiro o ClickUp do que o Notion, porque eu acho que o ClickUp oferece algumas coisas hoje de tabela, né, que são nativas do ClickUp, que o Notion não oferece, porque o Notion é uma tela em branco. Então, você tem que montar tudo do zero. No ClickUp, você já tem algumas funcionalidades que eu acho excelentes. Você tem um inbox lá, então, toda vez que você é mencionado numa tarefa, num chat, etc., você já... Então, fica muito mais fácil você criar o teu processo dentro de algo que já tem algumas coisas prontas, do que você ter que montar tudo do zero. Eu acho o Notion também, assim, eu nunca fui muito a fundo nele, porque nos primeiros testes iniciais, quando eu comporei algumas coisas, eu prefiro o ClickUp ao Notion. Não é, mas eu sei que ele é muito utilizado, etc. E algumas pessoas, talvez, ele faça mais sentido, porque elas queiram ter mais coisa dentro dele que o ClickUp não oferece, como o conceito de database, que o Notion tem e o ClickUp não tem. Mas a gente não sente a necessidade disso hoje. Então, a nossa preferência foi por usar o ClickUp e não usar o Notion. Porque já é difícil quando nós temos que aprender. Leva um tempo, né? Quanto mais funcionalidades algo oferece, também mais tempo você leva para aprender. Só que a gente tem que lembrar que, se um dia a gente crescer, a gente vai ter que passar esse conhecimento para outra pessoa. Então, assim, não dá para você ficar só ensinando, por mais que eles tenham a central de ajuda, explicam como fazer, leva tempo. Leva tempo, tudo leva tempo. Por isso que o tempo é o recurso mais precioso que tem, ele é o mais escasso, porque tudo leva tempo para ser feito. Então, assim, a minha sugestão é, você que pensa em otimizar o teu tempo, tenta achar ferramentas que façam sentido para o processo que você quer ter. Então, você fala, como é que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar assim, 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 já levando em consideração a tua experiência. E você fala, eu vou criar um processo em cima dessa ferramenta,
E vai funcionar, e desse banco, por exemplo, e vai funcionar assim. Por exemplo, a gente, hoje, a nossa opção do café é usar o Banco Linker. Se o cliente não estiver disposto a abrir uma conta no Linker, ele não vira cliente do café. A gente não vai aceitar isso hoje. Talvez lá na frente a gente consiga ter mais bancos, mas por que a gente optou também por centralizar os nossos processos usando OMIE, Linker, ClickUp e alguns outros? Porque a gente consegue automatizar. Justamente esse é o grande diferencial. Então, assim, quando a gente tem algumas ferramentas, a gente consegue fazer uma integração entre elas que automatize, talvez não 100% do processo, mas se eu já automatizar 10, 20, 30, 40, e você vai aos poucos automatizando, o ganho de tempo que você tem é absurdo. É muito absurdo. Então, assim, se hoje, por exemplo, dá um exemplo de um cliente hoje que a gente vai migrar do Conta Azul para o OMIE, que hoje ele usa um sistema que nós implementamos lá dentro dele, chamado Pipefy. Então, todos os processos da empresa dele estão dentro do Pipefy. Então, quando ele quer fazer alguma venda, hoje nós entramos lá, pegamos aquele cartãozinho do Pipefy, que ele já preencheu todos os campos, a gente pega aquilo, entra no Conta Azul e faz a venda. É muito mais fácil do que se o cliente mandasse e-mail, WhatsApp? Claro que é. Você tem todos os campos, não tem como ele esquecer de enviar alguma coisa, não tem esse risco. Então, trabalhar com formulários nesse sentido eu acho muito vantajoso, porque você elimina risco de esquecer, aí você tem que perguntar de novo, aí leva 2 dias para te responderem, aí a mensagem passa no WhatsApp, ou aquele e-mail fica esquecido porque chegaram outros 300 e-mails. Então, já ajuda muito, em termos de organização. Só que não faz tanta diferença em termos de escala. Por quê? Porque um ser humano ainda tem que entrar lá, pegar aquela venda, ir dentro do Conta Azul e fazer aquele lançamento. Por mais rápido que seja um ser humano fazendo aquilo, de copiar e colar todos os campos, você ainda tem risco de erro maior do que quando você automatiza, e você vai levar mais tempo que você automatiza. Então, vamos arredondar para 5 minutos cada venda. Então, se é um cliente que tem, em média, ali, 10 vendas por dia, a gente vai gastar 5 minutos para fazer cada venda, a gente está falando que alguém, para cadastrar vendas dentro do Conta Azul, quando não é automático, vai levar ali só aí 50 minutos. Só para fazer isso. É muito tempo. Se uma máquina conseguiria fazer isso, disparado em 5 minutos, é muito menos que 5 minutos, mas eu vou arredondar para 5 minutos. Ou seja, você tem um ganho absurdo. Está reduzindo o tempo que você gasta na operação para fazer algumas coisas de 50 minutos para 5 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, além da minha sugestão ser, tentem achar ferramentas que façam sentido para o processo do jeito que vocês visualizam que deveria ser. Mas também, na hora que vocês escolherem as ferramentas, veja também a capacidade delas de automatizar o trabalho. Porque o primeiro passo é organizá-lo. Então, vamos organizar o processo. Como vai ser? Só que não é primeiro eu organizo e depois eu vou ver agora como automatizar. Porque às vezes a gente vai organizar usando ferramentas que não permitem a automatização. Então, vejam ferramentas que permitam que vocês organizam, ao mesmo tempo já levando em consideração se elas permitem que vocês automatizem o trabalho de vocês. Justamente por causa disso. Porque não adianta a gente montar, organizar todo o processo e falar, putz, está ótimo, agora como é que eu automatizo isso? Aí na hora que a gente vai ver, fala, nossa, mas, por exemplo, essa ferramenta não tem API aberta. Se não tem API aberta, fica um pouco mais difícil fazer a automatização. Não é impossível, mas fica mais difícil. É mais seguro fazer pela API do que, por mais que você tenha um robô que faça entrando na tela, movimentando o mouse e usando o teclado para digitar, se amanhã ou depois a empresa, o sistema, muda a interface, você vai ter que refazer essa automatização de entrar lá. E agora não é mais clicar aqui, o botão mudou de lugar. Então, isso não é tão... Não é tão seguro, né? Ele tem quebra, ele vai quebrar em algum momento. Já a API, ela pode ter mudança? Claro que pode. Mas quando uma empresa ela muda a documentação da API, ela fala, a gente está indo para uma nova versão, ela vai manter a versão antiga por mais 1 ano, 6 meses, às vezes até mais. Para dar tempo justamente de você alterar o que você faz
para a nova versão. E aí essa é a vantagem de você tentar encaixar todos os clientes em um processo. Porque imagina se você automatiza totalmente customizado para cada um dos seus clientes. Quer dizer que quando eu mudo a versão da documentação que permite fazer as automatizações de um sistema, por exemplo, o Notion, você vai mudar para um cliente. Ah, mas no outro você usa o ClickUp. Aí o ClickUp foi lá e mudou a documentação dele. Aí você vai ter que mudar no ClickUp também. Então, a manutenção é muito importante ser levada em consideração antes de querer fazer esse, né, como é que eu organizo meus processos, porque eu, sinceramente, não acho, e aí é uma opinião minha, tá? Eu sei que tem gente que faz isso, tem gente, inclusive, que tem bem mais clientes do que a gente trabalhando dessa forma, com WhatsApp, com e-mail, não tenho dúvida. Eu não gosto, porque eu acho que é você entrar quase que num círculo vicioso. Que aí você começa a ter muitos clientes, muitos, cada um de um jeito, cada um de um jeito, assim, a chance de você ir à loucura, para mim, aumenta consideravelmente. E eu acho que a gente não precisa disso, eu acho que dá para tentar fazer de outro jeito, pelo menos eu prefiro tentar desse outro jeito, entendeu? Eu concordo, e grata pelo compartilhamento, até porque na prática eu sei que isso não está funcionando, né? Justamente por quê? Porque algumas coisas você consegue otimizar, você consegue definir como fazer, né? Tal atividade, fazer de tal e tal forma, definir isso, mas, de fato, para mim tem uma grande questão, né? Quando eu já trabalhava com contabilidade, já existia essa premissa, né? A gente tem que lembrar que, a partir do momento que eu terceirizo o meu serviço, eu sou cliente e eu estou procurando alguém para fazer, eu não posso determinar como é que essa pessoa vai fazer o meu processo. Então, se eu, né, como profissional, quero que o contador faça do meu jeito, então eu contrato um contador. Se não, eu vou ter que contratar uma contabilidade e me adaptar com que a contabilidade, claro, tem que entregar, tem as informações que são necessárias, mas eu não posso dizer como é que meu contador tem que fazer, que se ele tem que omitir minha conta ou não tem. Não existe isso, né? E para mim, encaixa muito bem com o que você falou. Então, a minha premissa é essa, né? Então, o que eu não consegui executar ainda na prática é justamente por esse motivo, porque foi um ponto que você citou. Quando nós estamos iniciando, a gente acaba tendo que sim aceitar alguns perfis de clientes, mas isso é importante, justamente para você entender o que funciona e o que não funciona, entende? Então, eu sou muito grata pelas experiências que eu tive, porque eu já entendi até então, né? Já entendi o que vai funcionar para mim, o que não funciona. Eu não sou a pessoa que funciona fazendo, emitindo, indo lá na prefeitura, no site da prefeitura, emitindo nota fiscal na mão, se eu sei que existe possibilidade de fazer esse processo de forma automatizada, né? Então, assim, se eu já sei que existe isso, para que eu vou ficar fazendo dessa forma? Então, eu concordo nesse sentido e fico muito feliz em saber que vocês têm esse formato pelos processos, né? Porque se os processos são os meus, as pessoas vão ter que se adaptar a esse formato e, obviamente, vai conseguir rodar, né, o trabalho, a operação, dentro dos conformes, claro, sempre vai ter alguma coisinha ou outra que pode modificar, mas você já não vai perder tanto tempo. E uma coisa que acaba acontecendo, disso que você falou, essas mudanças, elas não somente são uma questão de tempo, a gente gasta energia, é uma energia tão, assim, como é que eu vou fazer? Mudou, né? Como é que eu vou fazer agora? Tem que entender como é que faz agora, para depois reformular o meu processo interno. Eu gasto muita energia também, além de tempo, né? Essa questão do banco também é outra questão que dá uma dor de cabeça, porque cada um tem um banco. E, tipo, eu já sei que tem banco que não dá. Banco do Brasil e Caixa Econômica já estão na minha lista para não ter mais, né? Aí eu não tinha pensado na possibilidade de ter um banco, um parceiro bancário específico, assim, não tinha pensado nessa possibilidade para a pessoa se adequar. Por que eu não pensei nisso? Porque o cliente, ele sempre abre uma conta em outro banco, né? Eu sou da contabilidade, tem uma coisa que eu mais vi era, tô ferrada numa conta, vou lá, abro outra conta e vou lá, e aí é complicado, assim, eu não sei, não consigo visualizar isso ainda.
Mas nessa parte que você mencionou, acredito que para vocês funciona dessa forma. Então, dentro do sistema, o próprio sistema faz ali as baixas, né? Então, você nem precisa fazer a baixa manual daquele recebimento. Se você já faz com o banco que é parceiro ou a instituição financeira, ele já faz esse processo e você otimiza. Eu acho que é disso que vocês estão falando, que executam mais ou menos hoje, é isso? Sim, também. Por exemplo, o Linker, a gente gosta do OMIE, assim, a gente gosta do Linker, que é o que a gente está usando, mas assim, a gente gosta muito do Cora. O grande problema do Cora hoje, para a gente não usar um pouco mais a fundo, é a questão dele não ter DDA ainda dentro dele como funcionalidade. Então, assim, isso para mim quebra minhas pernas, entendeu? Não ter essa funcionalidade lá dentro como banco, entendeu? Como o Linker tem, e eles eram muito similares, a gente optou por ir um pouco mais a fundo na parceria, digamos assim, com o Linker. O Asas também, que é um meio de pagamento, mas não é um banco ainda, pelo menos onde eu saiba, é um meio de pagamento, eu gosto muito, porque ele permite você automatizar, assim, ainda mais você que trabalha com prestadores de serviço, você já consegue emitir nota fiscal por ele, etc. Então, eu acho ele muito, muito bom, tá? Então, assim, a gente tem alguns parceiros, a gente usa alguns mais não oficiais, assim, mas alguns como o OMIE, que eu gosto bastante, mais do que Nibo, mais do que Conta Azul, por causa do que ele permite fazer em termos de automatização. Como a gente quer automatizar todo o processo, eu não acho que o OMI tenha a melhor interface do usuário. Eu sei que não tem. E acho que eles sabem que não tem. Mas isso, para mim, não é o mais relevante. O mais relevante para mim é o que dá para automatizar dentro dele. Como ele, para mim, está anos-luz hoje na frente dos demais, ele será a nossa primeira opção, mesmo não tendo uma interface do usuário tão boa, mesmo ele não oferecendo algumas funcionalidades dentro da interface do usuário que outros oferecem. Por exemplo, eu acho que fazer a conciliação bancária dentro do Conta Azul ainda é melhor do que fazer dentro do OMIE, não tenho dúvida. A conciliação bancária do Conta Azul é muito superior em relação à conciliação bancária do OMIE. Ok, tenho isso em mente, mas por quê? Justamente, no começo eu fui usando alguns. Então, você só consegue diferenciar em termos de sistema o que é bom do que é ruim quando você faz perguntas logo no começo. Então, assim, o Nibo, por que eu nunca usei o Nibo? Porque eu queria ter um sistema que eu conseguisse usar para empresas que também vendiam produtos. O Nibo, você não tem isso. Então, desde o começo, para mim, já quebrou e eu nunca fui a fundo nele, quando eu estava pegando opções. Então, eu usei o OMIE e o Conta Azul desde o começo. Então, assim, eu acho que se eu fosse fazer as coisas manualmente, eu, pensando só no financeiro, eu já falei isso algumas vezes, usaria o Conta Azul. Não tenho dúvida. Se eu fosse pensando só no financeiro e em fazer as coisas manualmente. Agora, se eu começo a pensar, para pensar na empresa, e aí vai entrar algumas empresas aí que o Conta Azul eu não acho que consiga atender, mas que o OMIE atende. Uma empresa que tem produção, por exemplo. Se ela tem uma produção simplificada, como um restaurante normalmente você junta os componentes e tem um produto, eu acho que o OMIE funciona bem e o Conta Azul não funciona. Então, assim, a gente pegou, depois de um tempo, entendendo as tecnologias que existiam, etc., e usando, porque você não vai conseguir pegar tudo só fazer venda, demonstração, só falando com eles. Você tem que usar um pouco algumas coisas para até saber, putz, o que na outra, quando eu for decidir se eu quero uma próxima, o que eu tenho que perguntar, você já vai... É bagagem que você vai adquirindo ao longo do caminho. Eu acho que não tem como fazer isso se você não usa os sistemas, por isso que eu acho que tem que usar. Então, a gente tem esses, digamos, parceiros, assim, né? Não são oficiais, digamos assim, porque não tem nada de... mas que a gente usa para fazer esses processos. E aí vai em torno do processo, porque é aquilo que você falou. Se o cliente quer contratar a gente para fazer do jeito dele, ele deveria contratar alguém para a empresa dele, e não um terceiro. É a mesma coisa que eu queria ir ao médico e falar, olha, não, eu não quero que você me opere com esse bisturi, eu prefiro um martelo. Bisturi eu não gosto, eu gosto do serrote. Não vai fazer, você não vai falar para o médico como ele vai fazer as coisas. Você está contratando o médico, você vai fazer do jeito dele. Se ele falar que você tem que operar tal dia, tal horário, porque eu não preciso, ele vai usar tais ferramentas, é assim que você vai fazer. Não tem muito, claro, você pode negociar, não, esse dia eu não posso, vamos outro, ok.
Mas, assim, as ferramentas que serão usadas, o processo, não é você quem decide. É a própria terceira que está te oferecendo o serviço. E é a mesma coisa, imagina se cada cliente na contabilidade falar assim, não, eu vou enviar a coisa tal dia, eu vou enviar tal dia, eu vou enviar tal jeito, eu vou enviar assim, eu vou enviar assado. Também não funciona tão bem. Eu não acho que funcione tão bem. Então, assim, a gente optou por seguir a questão de vamos nichar o nosso processo. Vamos ter um processo que a gente acha que dá para atender várias empresas. E uma coisa que eu acho que você pode se beneficiar, que a gente vai lançar semana que vem, é mentoria. Porque o que dá para fazer hoje, eu acho que poucas pessoas sabem, é você evitar fazer trabalho manual e você usar mais do teu tempo para sentar com a empresa, ver o relatório no fim do mês, ver se os lançamentos estão sendo feitos corretamente, por exemplo. Porque muita coisa hoje, claro que a gente pode ainda fazer algumas coisas, mas desde o começo, quando eu comecei separado do Guto, lá atrás, eu já pensei, como é que eu vou saber se a pessoa me mandar... Eu nunca fiz nenhum curso, nada, então acho que também me ajudou a fazer de um jeito diferente no começo. Eu sempre falei para o cliente, você coloca dentro do sistema. Talvez não funcione com um cliente tão pequeno, talvez não funcione. Mas eu vou falar, eu já tive clientes que eram 2 pessoas a empresa. E ele colocava. Algumas coisas o cliente colocava, outras eu criei um formulário. Aquele formulário, o cliente preenche o formulário, que abstrai uma série de coisas do sistema, de saber onde tem que entrar, etc. Então, às vezes um formulário facilita muito. E aquele formulário está conectado com o OMIE, por exemplo. Então, quando o cliente preenchia o formulário, eu não precisava pegar aquele lançamento e lançar dentro do OMIE. Já é automaticamente. Então, esse tipo de coisa, quando a gente lançar a mentoria, por isso que eu estou te falando, talvez acho que para você faça muito sentido se é algo que você esteja procurando, pelo menos da minha parte, eu vou ensinar essa parte de quais tecnologias eu acho que são as mais que a gente usa hoje no café e como você usa elas e integra elas. A gente não vai só falar quais tecnologias, eu vou ensinar a fazer integração entre essas tecnologias, entendeu? Então, semana que vem, quando a gente abrir, enfim, fica atenta, se inscreve lá no link, etc. A gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer, se ali a gente vai ter tudo, ou se vai primeiro ter uma inscrição, a gente vai conversar depois para entender o momento de cada um. A gente ainda não definiu, mas talvez para você vai valer a pena, porque você já está usando, você já está praticando, você já tem cliente, você já sabe, você já sentiu o que funciona, o que não funciona, etc. Então, eu acho que pode ajudar bastante nesse sentido. Ah, legal. Não, você citou dessa informação, esse ano, tive que recusar, né, 2 perfis de clientes, porque eu não conseguiria atender justamente pelo fato de que eles queriam terceirizar e queriam fazer da forma deles. Até era uma clínica médica, e usa planilha ainda, e queria que preenchesse aquelas planilhas, porque a pessoa passou anos fazendo aquilo ali, e aí também eu tenho uma dificuldade de trabalhar com um perfil de pessoas, porque tem 2 situações, né? Tem aquelas pessoas que elas não querem mudar, não vão mudar, e ainda mais, quanto mais velhas, né, trabalhando com aquela atividade delas, sempre foi daquele jeito. Então, assim, tem situações que você não consegue mais interferir. Então, esse era o caso, né? O filho querendo modernizar o negócio do pai, e o pai não, né, queria que se mantivesse daquela forma. Então, assim, era uma empresa que não tinha um movimento considerável, né? Só que se eu fizesse da forma que estava me pedindo, eu levaria horas, eu teria que cobrar. Aliás, né, se for parar para colocar na ponta do lápis, é o valor de um funcionário. Aí eu tive que trazer isso, não tem como. Se for para fazer, tem que ser deste jeito, da forma que eu atuo, porque preencher planilha hoje, eu vou ser sincera com vocês, eu não tenho como fazer isso, né? Se for para ficar fazendo lançamento manual, que nem... Se for para ter uma planilha onde ela já é mais ou menos automatizada, tipo, que hoje a gente sabe que tem, para uma empresa pequena, talvez um MEI, alguma coisa nesse sentido,
Para algumas pessoas pode funcionar, mas para um nível de empresa, clínica médica, que já está há anos no mercado, atendendo um monte de paciente, né? Não tem sentido, né? Primeiro ponto. Também tinha sistema, só que não utilizava efetivamente a parte do financeiro, porque não sabe utilizar, e aí acaba, né? E aí tem que contratar horas da pessoa que fornece serviço. Aí aconteceu essa situação, então assim, eu fiquei tranquilo nesse sentido, me coloquei à disposição, mas eu não tinha como atender, então foi esse o caso. Agora, se eu estou numa situação em que, precisa entrar, eu ia estar numa situação bastante desconfortável, porque eu ia chegar a um ponto que não tem como atender isso. Se eu quiser crescer dentro do BPO de uma forma mais saudável, eu ia atender só um cliente, entende? Só ele o dia inteiro. Então, eu trabalharia para eles e não faria sentido. A outra situação também era um restaurante, que até daria para fazer, só que também tem um sistema próprio que não estava utilizando e precisava que utilizar aquele sistema. Então, assim, quando eu falo até dos nichos, é mais nesse sentido, porque alguns nichos, eles já têm uns sistemas específicos deles, né, na área da saúde, né, restaurante, alguns outros. Então, acaba que a gente não consegue absorver, não tem como. Eu precisei amadurecer esse tempo, né, para entender que não dá. Pelo menos para o meu momento não dava, né? Então, atendo, recebo, tento entender qual é a necessidade, aquilo que eu não posso atender, indico para outra pessoa que possa, mas não tem como, né? A gente se adaptar, assim, no dia a dia, não vou negar que alguma coisa ou outra a gente acaba ajustando, que nem você falou, alguma data que tem que arrumar, alguma coisa que tem que fazer, acontece, mas se a gente não tiver um cronograma bem claro, bem específico, e as pessoas trabalharem a gente precisa conduzir a dança, né? É meio que isso. Porque senão eles fazem do jeito deles, eles têm a rotina deles, e a rotina deles, mal executada, ela afeta a nossa rotina, né? Então, um exemplo clássico, se eu tô lá, eu também trabalho com DDA. Se meu cliente não aprova, porque tinha o Cora, eu trabalhei com Cora, um cliente que tinha. Eu tinha que estar lá agendando toda hora lá, toda hora não, mas tinha que estar lá agendando manualmente ali os lançamentos. Se o cliente não aprova, é perda de tempo, ou faz de novo, ou ele que executa o processo. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa que atrapalha, né? São minutinhos que ou você cobra para refazer, enfim, vai alinhar ali conforme o contrato, mas nós sabemos que atrapalha, né? E concordo nesse sentido de ser a responsabilidade do cliente. A tua responsabilidade, ela é até tal ponto. O cliente acordou contigo, sim, tem que aprovar, e ele segue ali. Se ele não aprovou, quando ele aprovar, tá tudo bem, a responsabilidade dele está ali, né? A partir dali, ele tem que dar continuidade. Então, é porque isso que vocês comentaram, o cliente, de modo geral, ele não tem uma rotina em relação ao financeiro, pode ter a rotina operacional dele, né, do que ele executa, mas, assim, em relação ao financeiro, a gente tenta, mas eles ainda estão engatinhando nesse sentido, sabe? E como a gente precisa ter uma rotina, nós, quanto BPO, pré-estabelecida, né, digamos assim, acaba afetando também. Então, quanto mais automatizado, quanto menos coisas você precisa fazer manualmente, melhor, né? Exatamente. Então, você falou essa questão, faz o agendamento no banco, o cliente esquece de pagar, no dia seguinte você tem que fazer tudo de novo. É por isso que, assim, eu sou preguiçoso. Eu sou uma pessoa preguiçosa para fazer trabalho manual. Eu odeio fazer trabalho manual. É por isso que eu sempre quis automatizar as coisas. Eu acho muito chato ter que ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Eu não gosto, não é o meu perfil. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer com o OME e com o Link, que em algum momento vai ser nativo, o OME vai oferecer isso junto com o Link, e terão outros bancos ali dentro do OME que ele já tem lá na documentação dele, que vai ter tudo isso. Mas uma das coisas que a gente consegue fazer hoje, que vai ser ensinada na mentoria, como que eu consigo pegar os lançamentos que estão no OME e agendar dentro do banco Link, por exemplo, automaticamente, sem ter a intervenção manual de uma pessoa fazendo esses agendamentos. Porque é isso. Você vai gastar um tempo lá, cada agendamento que você vai fazer para um cliente, tem uma transferência, um boleto, por mais que o boleto já esteja, tenha a funcionalidade do DDA, etc.,
você tem que ainda achar os lançamentos, etc., ver se tem um lançamento no sistema, se, né, bate com aquele boleto. Você tem que fazer algumas coisas hoje que são manuais. Então, como conseguir automatizar algumas coisas do processo para que a gente não perca tempo fazendo isso, e aí sim, gaste mais da nossa energia, do nosso tempo, analisando os números da empresa, fazendo reuniões mensais com os clientes, explicando os números, etc. Porque é isso que, de fato, vai ajudar o cliente a mudar de patamar a empresa dele. Porque ficar pagando as contas, ficar emitindo boleto, ajuda no operacional. Quer dizer que alguém da empresa da pessoa, né, o próprio proprietário, ou alguém, não gasta tempo com isso. Alguma pessoa que talvez não seja especialista naquele assunto. Já ajuda muito. Mas a percepção de valor, com certeza, ela consegue mudar quando a gente já consegue ter uma controladoria, os relatórios, e fazer essa parte consultiva, que também vai ser dada na mentoria. Só que aí vai ser pelo Rodrigo Montezuma, da Controladoria 4.0. Então, eu vou ficar com esse pedaço de organização e produtividade, e ele fica com essa parte de controladoria / consultoria. Porque é a cerejinha do bolo. É aquilo que o cliente fala, putz, eu estou pagando não sei quantos mil, mas olha o que eu tenho aqui na minha frente. Eu tenho uma reunião mensal onde a pessoa me explica, piorou, melhorou, etc. Me ajuda a entender os números, me explica os números, o que significa aquele número. Né? A percepção dela aumenta. Porque essa parte de fazer as contas, lógico que tem valor. Se não tivesse valor, o cliente não pagaria por aquilo. Só que a percepção de valor da parte da controladoria da consultoria, ela é maior. Então, uma vez que a gente consegue, imagina, automatizar o lado do operacional, ao mesmo tempo que a gente tem um ticket médio maior, porque a percepção do valor do cliente aumenta e, consequentemente, ele está disposto a pagar mais, significa mais trabalho interessante, mais trabalho legal, do meu ponto de vista, que é analisar os números com calma, ver se tem algum erro no lançamento, etc., que muita coisa também dá para ser automatizada de alguma forma, parcialmente. A gente tem menos trabalho operacional, menos trabalho maçante, mais trabalho, o que, pelo menos do meu ponto de vista, agrega mais, eu acho mais legal, mais interessante. Então, a gente consegue trabalhar menos a parte chata, trabalhar mais a parte legal e, se tudo der certo, se a reunião for legal, o cliente vai estar naturalmente disposto a pagar mais por aquilo. É basicamente isso. Então, alguém perguntou aqui para entender mais, que falou, então é uma resumida, dei uma resumida aqui também, que a gente vai lançar semana que vem. Acho que era isso, espero ter ajudado de alguma forma. Já ajudou bastante. E tem outro detalhe, Breno, nessa dinâmica aqui de processos, automações, melhorias, oferecer serviços, quando você coloca aqui, não é interessante, porque assim, é chato, né, Samara? Fazer o serviço de BPO é cansativo. Quando o Breno coloca uma pessoa cuidar de todo o processo, dependendo da visão de escala ou de escalonável para a empresa crescer, de fato, às vezes é mais interessante colocar uma pessoa fazendo tudo ou fazendo o departamento, vai depender da estrutura ali. Agora, se tiver tudo automatizado, não faz sentido ter uma estrutura departamentalizada. Faz mais sentido ter uma pessoa afinco. Mas você acha mesmo, Breno, que sim, uma empresa que está crescendo no modelo tradicional, colocar departamentos, pelo menos uma pessoa para fazer 2 ou 3 funções para agilizar o processo, tipo esteira de produção, não chega a ser interessante ou não? Que se ele vier a faltar, a gente fica refém daquele operador, correto? Não necessariamente, porque quando você tem as tecnologias certas, eu acho que você tem tudo mapeado, você tem tudo que precisa ser feito para aquele cliente, principalmente quando o que você faz para um cliente, quando você usa os mesmos sistemas, etc., é idêntico ao que você faz para o outro. Então, por mais que o processo seja manual, na verdade, ele só está mudando quem é o cliente dele, porque todo o processo que ele tem que fazer para o cliente A, se o operador do B falta, o A vai cobrir, ou você vai separar, olha, você faz um pedaço, eu faço outro pedaço. Então, imagina que você tem você e mais 2 operadores. Aí um falta, você divide com o A, o B falta, você divide com o A. Olha, faz esse pedaço, eu faço outro pedaço. O fato de você fazer isso para um, e você vai fazer isso para outro, e é o mesmo sistema, é a mesma forma de trabalho,
fica muito mais fácil, porque na verdade só vai mudar quem é o cliente que ele está fazendo aquilo. É a única mais coisa uma que vai vez, mudar. Então, assim, quando você faz a parte manual, já ajuda muito ter as mesmas tecnologias, os mesmos processos, facilita muito a vida das pessoas que trabalham na empresa. Aí eu vou além. Quando está automático, você nem tem que ter essa preocupação. E aí é o ganho de produtividade. Porque qual que é o conceito de startup? E aí eu não estou falando que nós sejamos uma startup, mas o conceito de startup é justamente você conseguir aumentar a receita sem aumentar o gasto proporcionalmente, pelo menos. Preferencialmente você ter um gasto variável muito baixo. Então, na margem, a tua receita sobe X, o teu gasto vai subir 10x. Isso sim te torna uma empresa escalável, produtiva. Só que você só consegue fazer isso quando você automatiza pelo menos parte do processo. Porque imagina que faço uma conta, meu cliente médio, eu preciso de um operador a cada 5 clientes. Então, quer dizer que se eu tiver 15 clientes, eu tenho 33 operadores. Se eu tiver 30 clientes, eu tenho 36 operadores. Se eu tiver não sei quantos clientes, eu tenho não sei quantos. Então, assim, o gasto vai subindo proporcionalmente à receita, não é produtivo. Então, tem que ser um jeito, e aí não tem como não ter tecnologia. Porque uma pessoa que faz a conta no papel e na caneta, ela demora mais do que alguém que usa calculadora. A calculadora é uma tecnologia. A pessoa que usa a calculadora leva mais tempo para fazer uma conta do que alguém que usa o Excel. Se a pessoa souber usar o Excel. E aí é o grande ponto. Não adianta a tecnologia por si só. A tecnologia por si só não vai fazer a diferença. Não importa se eu tenho um Fusca ou se eu tenho uma Ferrari. Se eu não souber dirigir, tanto faz. Eu não vou sair do lugar de qualquer jeito. É indiferente para mim. Então, a empresa gastou mais em ter uma Ferrari do que em ter um Fusca, normalmente falando, né? O Fusca está valioso hoje em dia, mas, enfim, acho que o conceito ficou claro. Você gasta mais para ter uma Ferrari do que um Fusca, mas se as pessoas não souberem usar, você só gastou mais dinheiro. A produtividade da empresa não aumentou. Então, assim, a tecnologia está aí. A tecnologia está aí. Eu quero mostrar um pouco como usar essa tecnologia a nosso favor. E aí vocês não precisam só fazer assim a favor de vocês. Vocês podem botar isso dentro dos clientes também. Olha, você me contrata aqui para fazer a parte financeira, mas se você sabia que dá para automatizar a geração de contrato que você faz aqui na mão do teu cliente, toda vez que você fecha um contrato, alguém tem que ir lá digitar tudo, e muda o contrato, pega o Word, desformata e não sei o quê. Pô, você quer que eu faça isso para você? É um serviço a mais que você consegue oferecer para o cliente. Entendeu? Esse tipo de coisa. Senão, vai ficar sempre no mesmo lugar. É muito difícil. A gente vai ser uma empresa como qualquer outra. Aumenta 5 clientes, contrata alguém, o gasto sobe proporcionalmente e vai. Assim, claro, tem empresas que funcionam assim? Tem. Mas é isso, você tem mais pessoas, tem que fazer gestão dessas pessoas, é mais trabalho, tudo dá mais trabalho, porque uma coisa é você ter uma pessoa embaixo de você, outra coisa é você ter 15. Então, assim, você tem que pensar nisso quando você precifica para o cliente também. Eu estou precificando aqui, não, eu vou cobrar R$600 desse cliente, R$2.400 para mim, vou ter 4 clientes, tá bom. Pode ser que esteja, hoje, mas talvez amanhã você queira mais. E aí você vai aumentar o preço, como? Você não vai oferecer nada a mais para o seu cliente para querer aumentar o preço, porque uma coisa é você fazer o reajuste da inflação. Ok, mas assim, o teu gasto aumentou e a tua receita aumentou proporcionalmente. Em termos de poder aquisitivo, não mudou nada para você. Então, como eu consigo aumentar a receita mais do que proporcionalmente eu aumento o meu gasto. Aí sim você vai ter mais lucratividade dentro da empresa. Né? E se a gente não aumentar o investimento, vai se resumir em mais rentabilidade também. O modelo que a gente desenhou foi assim, né? Foi a questão de colocar um operador para uma quantidade de empresas e se alguém faltar, ter folga, né? Fôlego para ele poder tem que ter assumir fôlego, outra demanda. Tem que ter fôlego. Porque assim, pessoas sempre vão precisar, tá? Não é... não, então eu vou ter uma empresa que eu com 800 clientes. Não vai acontecer. Você vai ter que ter 2, por mais que talvez você não tenha que ter 80 pessoas com você, talvez não. Mas você vai ter que ter, assim, mais 2, 3, 4, 5 pessoas ali te ajudando. Sozinho tem um limite. Tem um limite.
E aí o segredo é como é que eu aumento a produtividade, não só minha. E aumentar a minha produtividade é uma coisa. Como é que eu aumento a produtividade das pessoas que estão dentro da empresa? Sem que elas tenham que adquirir tanto conhecimento. Porque as pessoas, elas evoluem de forma distinta, elas têm interesses distintos. Você não pode esperar que todo mundo ame tecnologia que nem eu amo. Não posso esperar isso de todo mundo. Tem pessoas que não vão amar tecnologia. E elas não vão querer ficar na minha empresa por muito tempo. E aí como é que eu ajudo elas e elas me ajudam na busca dos sonhos de cada um. É uma troca. E eu acho que essa troca ela tem que ser mais do que financeira. Ela não pode ser exclusivamente financeira. Ela tem que ter algo além do financeiro. E aquilo, Breno, o que a gente está falando, acredito eu, Samara, que é o seguinte: a gente está falando de mentalidade e visão para que se possa ter aí um operador cuidando das empresas. Mas os nossos processos tem que ter alinhado e não pode sair do processo. O que nós percebemos hoje no comum da galera? Não tem processo, não tem padrão, não tem ferramenta. Talvez nessa bagunça seja mais organizado você ter pessoas fazendo uma coisa só, que é o único padrão que você vai ter, porque você não tem padrão nas outras coisas. Então, é necessário, né? Não tem como crescer hoje sem ficar atento nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão rolando. Então, assim, um grupo como esse, onde a gente possa trocar ideias, aprender, ter várias possibilidades, encontros com ferramentas, com empresas, com modelos de negócios diferentes, com possibilidades, com tudo que há no mercado, é um bom local para você fazer conexões e conseguir aí estar dentro dessa dinâmica de oferecer, receber serviço, trocar ideia, crescer e fazer com que todo mundo alcance aí os objetivos. Mas Só para complementar isso, né, a gente está falando muito sobre essa questão de automatizar, enfim, mas também tem uma coisa que me preocupa, porque quando a gente já entra num processo que já está rodando, se a gente não souber como que ele é feito também, isso é uma preocupação, né? Eu falo de um exemplo até que aconteceu no escritório que eu prestei serviço, quando a pessoa importa as notas, né, era uma situação de importar notas, ela não se atentou que o perfil, porque ela não sabia, ela não tinha conhecimento suficiente para aquela questão, né? Era uma pessoa que estava iniciando. O que eu quero dizer é que o contexto acaba sendo nessa forma, né? A gente também precisa, por isso que precisa das pessoas, né, para complementar o que o Breno falou, porque a informação, ela vem, a gente precisa ver se ela está coerente, se ela está correta, se precisa fazer alguma coisa para corrigir. E também a gente entender o perfil da empresa, porque nesse exemplo que eu vou dar, a pessoa simplesmente não se atentou que, para aquele CFOP específico, ela se tratava de uma empresa de atividade diferente, ela achava que o CFOP ele servia para qualquer tipo de empresa. Então, esse negócio da automatização também é um negócio que é muito bom, mas também que a gente precisa ficar atento em como que é feito, né? Então, assim, se a pessoa, ela nunca emitiu uma nota fiscal manual e ela vai lá e emite pelo sistema, o sistema faz isso sozinho e ela não se preocupa com isso, se der algum problema, como é que faz? Como é que orienta o cliente sobre isso, se precisar? Claro que a gente sabe que tem algumas questões que você emite no sistema, você não vai retroagir para o portal da prefeitura, enfim. Mas, assim, entender como é que faz também esse processo, porque se a gente sempre trabalhar nesse ponto, onde eu já sei como é que tá, já está pronto, só coloca ali a pessoa para rodar aquilo ali, e aí, se der alguma coisa diferente, como é que eu vou entender qual que é o problema se eu não sei nem como é que inicia manualmente? Então, eu falo isso porque, como trabalhei com contabilidade, na contabilidade em si, a gente também precisa automatizar processo, né? Tem muita coisa que você não precisa fazer mais na mão, mas a gente precisa entender como é que faz um lançamento, a gente precisa saber como é que ele acontece, tá? Como é que funciona isso? Eu passei várias vezes situações em que eu não conseguia colocar aquilo no sistema e eu estava lá com o razonete no papel, tá, vou fazer assim, para poder construir o meu raciocínio, porque eu não conseguia, para uma situação específica, estabelecer. Então, eu acho importante, né, para mim é crucial essa questão, mas eu também sinto
que as pessoas precisam também estar preparadas para isso, elas também têm que entender que existe uma forma para ter chegado naquele resultado ali. Então, assim, como é que eu faço tal coisa? Como é que funciona manualmente? Pelo menos saber como é que funciona, né? Porque às vezes a pessoa acha que é daquele jeito e pronto. Ah, e aí, não sei resolver. Então, a minha preocupação, entre aspas, nesse ponto de automatizar, que é uma coisa que eu acho que é importante, é somente nesse quesito. Porque aí sim eu acho que é importante ter pessoas para analisar, fazer a parte boa, que nem o Breno citou. Aí sim, porque aí não, a gente não entra naquele momento de ficar maçante, porque realmente eu já trabalhei assim, né? Eu já trabalhei numa empresa que o próprio financeiro era subdividido entre contas a pagar e contas a receber, e dentro do contas a receber tinha um que conciliava cartão, tinha um que fazia não sei o quê, tinha um que cuidava do caixa, por quê? Porque era uma rede atacadista, então tinha muito movimento. E lá realmente era um negócio totalmente operacional. Então, você não aguenta ficar muito tempo trabalhando nesse local. Não é porque a empresa é ruim, ou porque a atividade... É porque realmente você fazia a mesma coisa sempre. E a própria empresa não tem processos internos, não tem automação, não tem nada. Isso realmente desestimula, sabe? Então, esse é um dos pontos que a gente discutiu aqui que é interessante, né? Pior que daria assunto aí para mais uns 20 anos de conversa. Tem muita coisa interessante. E assim, tem essas visões, né? Quem veio da contabilidade, quem está na transição de carreira, quem está ali na parte administrativa, pegar o BPO somente para falar assim: olha, é fácil, eu vou pegar aqui e vou executar. Olha, desculpa, você vai penar um pouquinho. É simples, mas é extremamente chato, cansativo, enfadonho. Como é que você melhora tudo isso? Como é que você ajusta tudo isso? Então tem que ter uma certa dinâmica, né? Mas é isso. A tentativa hoje foi colocar aqui uma dinâmica de como que a gente pode estar entre as relações, gerando esse banco de talentos, né, essas conexões, esse network. O café fica aberto para perguntas, quem quiser colocar, comentar mais alguma coisa pode ficar à vontade. A gente continua no nosso bate-papo. Sugestões para temas de quarta-feira podem ficar à vontade para a gente tratar aqui, tentar debater. Né? Segunda-feira a gente vai ter um café com o especialista com o Breno, então vai ser muito bacana ter um dos sócios aqui do café sendo entrevistado como especialista, colocando um pouco da visão da nossa dinâmica aqui de operação, que é toda automatizada. Então isso é legal, a gente já está usando das ferramentas. E basicamente é isso, pessoal. Só tenho aí a agradecer a todos que participaram até aqui. Agradecer a participação, viu, Samara? A Tamires também, por ter comentado ali no começo e participado. E a gente fica nessa tentativa aqui de continuar ajudando e auxiliando as pessoas nessa troca genuína aqui, né? De todo mundo colaborar. Perfeito? Então, obrigado aí pelo tempo de todos, pela participação. A gente se vê na segunda-feira e nos colocamos à disposição. Obrigado, Samara, mais uma vez. Obrigada também, até mais. Tchau, tchau. Excelente participação até. Obrigada. Tchau, tchau.